Antes do filme começar, algumas informações de segurança. Esta sala possui saídas de emergência com rotas de fuga desobstruídas nas laterais. E portas corta-fogo destravadas com barras antipânico. Para abrir, basta empurrar a barra. O hidrante está localizado do lado de fora da sala. E os extintores de incêndio ficam ao lado da tela. Observe os avisos de não fumar e não esqueça de desligar seu pager ou celular. Esta casa é protegida pela Unibanco AIG. A sessão já vai começar. Desejamos a todos um bom filme. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Séculos, os homens viveram angustiados com as epidemias que dizimavam os continentes. O pavor era ainda maior devido ao mistério que cercava essas calamidades. No início do século XVI, já começa a haver algumas suspeitas. Imaginam-se pequenos vermes alados e Paracelso se fala em pequenos germes vivos. Mas como provar? Na época não existiam microscópios. No fim do século XVII, um precursor holandês se apaixona pela ótica. Ele multiplica as lentes e consegue observar no tártaro dentário pequenos animálculos movendo-se de forma encantadora. O italiano Spallanzani consegue 50 anos mais tarde uma nova proeza. Ele guarda caldo de carne fervido e constata que os germes só aparecem quando o frasco fica em contato com o ar. Ele deduz que são os germes do ar que alteram o líquido e refuta a tese da geração espontânea. Spallanzani também consegue isolar um único micróbio em uma gota de água e observa que ele se divide formando 2 descendentes, 4, 8 e daí por diante. É a divisão por scissiparidade. Mas estas descobertas vão ficar adormecidas até a invenção do microscópio quase um século depois. Um instrumento que vai permitir a observação do mundo ameaçador dos micróbios, isto é, das bactérias e fungos de tamanho inferior ao micron. O pulso ainda pulsa. Em 1865, Pasteur decide verificar a tese de Spallanzani. Ele estuda as fermentações, o açúcar das frutas que se transforma em álcool, o vinho em vinagre, o leite que coagula. Em um balão de gargalo longo e sinuoso, ele coloca um caldo de matéria orgânica que ele aquece. Como o ar frio é atraído pelo ar quente, os germes penetram no gargalo, mas por causa da curvatura, não conseguem atingir o caldo, que fica intacto, sem mofo. Pasteur vira o balão para que o caldo se misture com os germes. Ele o devolve à posição correta e constata que logo aparecem mofos.
Germes invisíveis a olho nu pululam na atmosfera e se alimentam das matérias orgânicas. La génération spontanée, je la cherche depuis 20 ans. Dans l'état actuel de la science, la génération spontanée est une chimère. No mesmo ano, quando estudava uma doença do bicho da seda, Pasteur demonstra que o contágio é uma realidade. Ce qui cause l'épidémie, c'est la médecine et son personnel qui transporte le microbe d'une femme malade à une femme saine. É uma revolução na história da medicina. Antes de Pasteur, já se havia constatado que, quando os cirurgiões passavam diretamente do necrotério para a sala de parto, a taxa de mortalidade das mulheres em trabalho de parto era 4 vezes mais alta. Foi preciso aguardar as provas científicas para que as regras de higiene fossem adotadas. O pulso ainda pulsa. Sendo médico da área rural, Koch está em contato frequente com uma estranha doença do gado, o carbúnculo, endêmico na Silésia. O gado morria em 48 horas. Esta doença, por vezes, acometia o homem e era, com frequência, fatal. Já em 1873, Koch observa no microscópio o sangue e o baço das vítimas. Descobre bactérias em forma de bastonetes idênticos no homem e no animal. Suas dimensões são suficientes para se poder distingui-las com facilidade no meio dos glóbulos de sangue. Mas Koch precisa resolver um enigma. A vida das bactérias dura apenas alguns dias, mas a doença reaparece das mesmas pastagens no verão seguinte ou até vários meses mais tarde. E o acaso ajudando? Koch justapõe mal 2 lâminas de vidro, portanto, uma parte da cultura fica exposta ao ar. Ele constata que, sob efeito do oxigênio, as bactérias formam filamentos longos arrematados por pequenos grãos. Quando as bactérias morrem, os pequenos grãos permanecem intactos. São os esporos, que, como todas as outras sementes, são capazes de germinar depois de vários anos. O pulso ainda pulsa. No dia 6 de agosto de 1881, Alexander Fleming vem ao mundo numa fazenda do condado de Ayrshire, na Escócia. É o caçula de uma família de modestos agricultores. Passa seus momentos de lazer contemplando a natureza nas florestas e campos vizinhos. O homem do campo talvez trabalhe mais pesado, mas tem uma vida mais humana. Não faz a mesma coisa todos os dias. E, sobretudo, aprende inconscientemente 1000 coisas que o homem da cidade irá ignorar por toda a sua vida. Mas como esse jovem camponês da Escócia vai se tornar pesquisador? Aos 14 anos, Alexander é convidado por seus irmãos a se juntar a eles em Londres, onde trabalham como médicos. Lá, Alexander termina seu curso secundário e passa a trabalhar como contínuo numa companhia de navegação. É aí que a sorte lhe sorri? Ele está com 20 anos quando uma herança lhe abre as portas da universidade. Incentivado por seus irmãos, resolve fazer medicina. Decide-se pela faculdade do Hospital St. Mary's, depois de ter jogado uma partida de waterpolo contra a equipe da escola, cujo espírito esportivo muito apreciou. O acaso faz as coisas certas, pois ele encontra ali um eminente professor, Sir Almroth Wright, de quem se torna discípulo. Estudante brilhante, ele abocanha todos os prêmios que a faculdade concede. Em 1906, após alguns anos de prática no hospital, ele é nomeado doutor em medicina. Está com 25 anos. O pulso ainda pulsa. Quando explode a guerra em 1914, Wright e Fleming, ambos oficiais do exército britânico, são nomeados para Boulogne-sur-Mer. O cassino foi requisitado para tratar os grandes feridos de guerra. Lá os dois convivem com graves doenças, gangrena, tétano, septicemia. Nesse gigantesco e terrível laboratório natural, os dois médicos farão uma importante descoberta. Eles percebem que os antissépticos existentes na época não tinham eficácia alguma sobre os ferimentos. Iniciam, então, um importante trabalho de pesquisa sobre os mecanismos da infecção.
Ao aquecer um tubo de vidro, Fleming forma nele várias pequenas cavidades para criar o que ele chama um ferimento artificial. Ele enche este tubo com um líquido infectado e o esvazia. Ele volta a enchê-lo com uma solução antisséptica, deixando-o incubar por 24 horas. Finalmente, ele joga o antisséptico fora e enche o tubo com um preparado orgânico. Quando aquece o tubo, ele constata que os germes se desenvolveram. Eles tinham ficado nas cavidades onde o antisséptico não pôde penetrar. Ele prova que os antissépticos tradicionais, por demais concentrados, destroem principalmente os micróbios nocivos e os glóbulos brancos defensores do organismo. Quando estão pouco concentrados, eles destroem somente os glóbulos brancos e os micróbios que permaneceram ativos se desenvolvem facilmente no organismo sem defesa. Fleming e Wright preconizam que se limite o tratamento das feridas à limpeza com soluções à base de sódio, o que permite, por uma irrigação melhor da zona contaminada, que os glóbulos brancos exerçam seu combate. Apesar das repetidas recomendações, o mundo da medicina vai continuar utilizando esses perigosos antissépticos até a Segunda Guerra Mundial. O pulso ainda pulsa. Em vez de manter seu laboratório meticulosamente limpo, Fleming conservava deliberadamente suas culturas por 2 ou 3 semanas antes de eliminá-las, achando que um acaso poderia ocorrer. O espírito não preparado não enxerga a mão que lhe estende a sorte. O acaso já havia ajudado o trabalho obstinado de Robert Koch. Fleming irá viver a mesma experiência. Em julho de 1928, Fleming espalha estafilococcus dourados, uma bactéria bastante virulenta, em várias caixas de cultura orgânica, mas se esquece de passar previamente as placas de cultura pela incubadora, para destruir os germes do ar. Ele parte em férias por 1 mês. Ao voltar, observa que uma das placas está coberta de mofo verde escuro. Para sua grande surpresa, Fleming constata que, ao redor desses mofos, os estafilococcus dourados foram todos destruídos. Fleming mostra a placa suspeita aos seus colegas, que não ficam nem um pouco intrigados. Ele se obstina, persiste e se questiona. Ao filtrar os mofos inoportunos, ele constata a presença de um fungo, o Penicillium notatum. Ele percebe que este fungo, em contato com os estafilococos, produz uma substância que tem o poder de neutralizá-lo. Ele dá a esta substância o nome de penicilina. Fleming está convencido de que fez uma grande descoberta. Ela é publicada em 1929. Um certo tipo de penicillium produz uma substância antibacteriana poderosa. Ela pode ser um antisséptico eficaz contra os micróbios sensíveis ao penicillium. A aventura da penicilina poderia ter começado nesse ano de 1929 e ter evitado várias mortes. Mas será preciso esperar 10 anos até que este primeiro antibiótico tenha uma utilização efetiva. Os cientistas continuam indiferentes até mesmo quando Fleming se pronuncia num congresso de medicina em 1936. Eu falei da penicilina, mas me faltou eloquência. Ninguém deu atenção. São consideráveis os recursos necessários para estas pesquisas. Ele não tem verba para contratar os químicos que poderiam ajudá-lo a isolar e estabilizar essa intrigante substância. São os bioquímicos Florey e Chen que conseguirão fazê-lo em 1940, no Instituto de Oxford. Quando sabe da novidade, Fleming fica transtornado. Seu sonho, enfim, se realizou. Vai poder contemplar a sua substância em estado puro. Vai a Oxford para encontrar Florey e Chen, que ficam surpresos. Pensavam que ele havia morrido. Sobre eles, Fleming dirá: Eles são os cientistas químicos que eu gostaria de ter tido ao meu lado em 1929. Em 1942, um amigo de Fleming sofre de meningite aguda e morre. Na noite de 6 de agosto, Fleming telefona a Florey, que possui a única amostra de penicilina pura. Florey não hesita um segundo em mandá-la para Fleming. Este injeta a substância no seu amigo, que em 1 semana está curado. O Times de Londres fala em milagre médico. É o início da reputação mundial de Fleming. O pulso ainda pulsa. Nessa época, a Segunda Guerra Mundial está no auge. Nas frentes de batalhas e nas cidades, milhares de homens são feridos e mortos. Outros morrem de epidemias ou de doenças infecciosas. A penicilina parece o remédio milagroso.
Mas para ser testada em grande escala, seriam necessárias grandes quantidades e um investimento colossal. A Inglaterra, envolvida no conflito, não tem condições de fornecer a Flora e Chain os meios necessários. Os dois químicos conseguem convencer os americanos. A penicilina cura 200 pessoas em 1943 e 500 em 1944. Nos meses seguintes à liberação, somente as tropas americanas baseadas na França são regularmente abastecidas. Mesmo a venda no mercado negro não é suficiente para atender às necessidades. Os médicos estão tão aflitos que chegam a colher a urina dos soldados americanos que tomaram a penicilina para extrair a substância de forma ilícita. Quando Florey, Chain e Fleming recebem o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1945, a penicilina é considerada o maior medicamento de todos os tempos. Fleming suscita o O pulso ainda pulsa. A penicilina foi o primeiro antibiótico. Depois dela, nasce a streptomicina, a tetraciclina, o cloranfenicol e muitos outros. A maioria das espécies bacterianas responsáveis por terríveis epidemias podem ser finalmente destruídas. Meningite, febre tifoide, tuberculose, sífilis e também afecções tão banais e nocivas como a angina. O pulso ainda pulsa. Mutation. Mutation is a change in the DNA that can sometimes cause a change in the gene product, which is the target of the antimicrobial. When a susceptible bacterium comes into contact with a therapeutic concentration of antimicrobials like fluoroquinolones, the antimicrobial can bind to specific enzymes, in this case DNA gyrase. The DNA gyrase is an essential bacterial enzyme required for DNA replication. The end result is that fluoroquinolones block bacterial DNA replication, leading to cell death. However, when spontaneous mutations occur in specific areas of the genes encoding these enzymes, antimicrobials no longer bind efficiently. This allows the bacterium to continue DNA replication. Destruction or inactivation. Many bacteria possess genes which produce enzymes that chemically degrade or deactivate the antimicrobial, rendering them ineffective against the bacterium. Here, the antimicrobial is either degraded or modified by enzymatic activity before it can reach the target site and damage the bacterial cell. Efflux. Certain bacteria can often become resistant to antimicrobials through a mechanism known as efflux. An efflux pump is essentially a channel that actively exports antimicrobial and other compounds out of the cell. The antimicrobial enters the bacterium through a channel termed a porin, and then is pumped back out of the bacterium by the efflux pump. By actively pumping out antimicrobials, the efflux pumps prevent the intracellular accumulation necessary to exert their lethal activity inside the cell. O pulso ainda pulsa.